Bom dia, minhas queridas, tudo bem com vocês? Glória a Deus, mais uma manhã estamos aqui nesta quinta-feira, no nosso encontro semanal, no nosso podcast Jesus Friends. Estamos aqui com muita alegria para compartilhar uma palavra com você, com certeza o Senhor estará ministrando ao seu coração, amém? E aí, vocês têm curtido, vocês têm acompanhado, têm sido ministrada pela palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês estivessem compartilhando, estivessem aí fazendo seus comentários, como tem sido, o que tem edificado na sua vida. Vá até as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no TikTok, então entra lá, faz um comentário pra gente, fala aí o que tem sido edificante na sua vida, tá bom? Glória a Deus. E hoje mais uma palavra de Deus e eu gostaria de compartilhar com você, mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria de te perguntar algo. Como você está? Como está a sua vida? Você está bem? Quais têm sido as guerras, as lutas que você tem enfrentado? Você sabia que você não está sozinha nessas lutas e nessa guerra? Às vezes nós nos sentimos assim, né? Um pouco perdidas, sozinhas, sem saber o que fazer. Nós olhamos a situação e parece que, meu Deus, como eu vou conseguir mais essa luta? Como que eu vou conseguir vencer mais essa guerra? Não é assim? Mas a palavra de Deus hoje vai nos mostrar que nós não estamos sozinhas, que nós não precisamos desanimar. E essa palavra vai abrir os nossos olhos para enxergar numa ótica diferente. Amém? Então olha lá comigo o que está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 8 em diante. Diz assim: Ora, o rei de Arã da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma só vez nem duas. O coração do rei de Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar seus servos e lhes interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se a romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento, o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta cidade que procurais.
Segui-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Só até aí. É um texto um pouquinho longo, né? Mas é uma história muito interessante. Eliseu era um profeta, né, em Israel, e a palavra diz que Israel estava em guerra contra os sírios. E o rei da Síria, ele estava ali mandando tropas, né, fazendo a sua estratégia de guerra contra Israel. E toda vez que, em secreto, a Bíblia diz, lá no seu quarto, sozinho, ele montava uma estratégia de guerra, Deus revelava essa estratégia ao seu profeta Eliseu. Então Eliseu logo ia lá e comunicava para o rei de Israel. Então o rei conseguia montar também uma estratégia de defesa ali e o rei da Síria não conseguia ter êxito nas suas estratégias. Israel conseguia se defender. Então o rei da Síria começou a ficar, mas não é possível, deve ter um traidor aqui, deve ter alguém que está passando as minhas estratégias para Israel. Como que eles poderiam saber que nós estaríamos ali, que nós atacaríamos daquele lugar? E então uma das pessoas fala para ele: não, Senhor, não, rei, não é isso que está acontecendo, aqui não tem nenhum traidor. O que está acontecendo é que Deus está falando para o profeta e ele vai lá e fala para o rei de Israel. Então ele fala: então vão e achem esse homem, achem esse profeta, e tragam para mim, porque não pode mais acontecer isso. Então eles falam: Eliseu está lá em Dotã. E eles vão com o seu exército, com toda a sua força, com toda a sua fúria, e cercam a cidade, cercam o local aonde o profeta Eliseu está com o seu moço, com o seu discípulo. Então, de manhã, quando eles acordam e eles olham, imagina, você está numa casa e você abrir a janela e se deparar com um exército todo cercando aquele local. E aquele moço vira para Eliseu e fala: meu Deus, meu Senhor, e agora nós vamos morrer? E agora o que nós vamos fazer? Olha, esse exército todo está nos cercando, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Então, Eliseu fala para Geazi: calma, maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. E Geazi poderia estar pensando assim: esse homem tá louco, né? Olha só, nós somos só 2 e olha o tamanho do exército que está lá fora. Mas, então, a palavra diz que Eliseu faz uma oração e ele pede a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E então, depois que ele faz esta oração, os olhos de Geazi são abertos e ele pode enxergar, além daquele exército inimigo, sobre as montanhas, um exército ainda mais numeroso, carros de fogo vindos do céu de Deus, o exército de Deus que estava ali para livrá-los e protegê-los. Então os olhos dele foram abertos e ele pôde contemplar aquilo que Deus estava fazendo por eles, que Deus estava com eles, que era muito maior o número do exército do Senhor. E sabe, às vezes nós estamos em situações assim muito parecidas. Aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos naturais, surgem situações na nossa vida que a gente acha que, e agora? Acabou, não tem mais saída, não tem mais solução. Talvez seja um diagnóstico de morte, olha, é um câncer, é uma situação, não tem cura, não tem mais solução. Ou talvez, não sei, seja um desemprego, seja uma depressão. Eu não sei a situação que você está vivendo, eu não sei com que você está se deparando, eu não sei o tamanho do exército aí que está batendo a sua porta, mas eu quero te dizer
que você está olhando para esta situação com olhos humanos, com olhos naturais. Mas hoje o Senhor, Ele quer nos levar a compreender que além desse plano natural que nós estamos vivendo, que nós podemos tocar, que nós podemos ver com os nossos olhos naturais, existe um plano espiritual. E é nesse plano espiritual que o Senhor está agindo a nosso favor. E quando nós conseguimos nos colocar diante de Deus, quando nós conseguimos orar como este profeta orou e pedir, Senhor, abre os meus olhos, que eu possa ver o seu agir na minha vida, que eu possa ver o seu cuidado, eu sei que eu não estou sozinho. Saiba isso hoje, que esta palavra é para a sua vida. Assim como Eliseu falou para Geazi, maior é o que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Eu quero te dizer que maior é aquele que está com você. O nosso Deus, o nosso Senhor é muito maior do que qualquer situação, do que qualquer sentença, do que qualquer problema que você esteja enfrentando. Que nós possamos ser como Davi. Davi, diante de uma guerra, diante de uma afronta, diante de um gigante, onde todas as pessoas estavam olhando ali no natural, estavam morrendo de medo do tamanho de Golias. Davi, ele olhou para aquele gigante e ele falou, não, maior é o que está comigo, maior é o meu Deus, a quem eu sirvo e a quem eu tenho crido. E ele se levantou diante daquele gigante, com toda a ousadia, com toda a autoridade, com toda a fé que ele tinha, porque ele sabia que Deus era com ele. Então, que desta mesma forma, hoje você possa se posicionar e você possa buscar em Deus o seu auxílio e o seu socorro. Olha só o que diz lá em Salmo 121. Vamos abrir aqui, Salmo 121, no versículo 1. A palavra diz assim: levanto meus olhos para os montes e questiono, onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, o segredo está aí. Eleve os seus olhos para os montes, para o alto, da onde está o nosso Deus. Tire os seus olhos deste plano natural, tire os seus olhos do problema, tire os seus olhos do gigante, tire os seus olhos dessa situação desafiadora, mas eleve os seus olhos para o Senhor. Coloque a sua fé, a sua esperança no Deus que tudo pode, no Criador dos céus e da terra, naquele que te criou, naquele que te salvou, naquele que está com você em todo o tempo. É nele, é dele que vem o nosso socorro. É ele que está em todo o tempo pronto para nos socorrer e para nos livrar de toda a situação. Olha só, em Salmos 91, no versículo 11. Salmos 91, no versículo 11 e 12, diz assim: quem é capaz de conhecer a força da tua ira? Desculpa, estou lendo errado. 91. Porque os seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Olha só que tremendo é o nosso Deus, né? Ele diz que aos anjos ele dá ordem ao nosso respeito para que nos livrar e nos guardar. E com a sua mão, ele nos sustenta, ele nos mantém em pé. Ainda quando nós estamos fracos, ainda quando nós não estamos nem conseguindo enxergar o tamanho do seu poder, com a sua própria mão, ele está ali nos sustentando e nos fazendo permanecer firmes. Então, creia, queridos, você não está sozinha. Ao seu redor existe um exército de Deus, de anjos celestiais acampados para te livrar e te guardar, para te proteger, para te livrar de toda situação que o inimigo queira colocar contra a sua vida para te destruir. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Amém? Lá no Salmos também 46, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Salmos 46.
versículo 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É aí, queridos, é em Deus que está a sua segurança, que está o seu refúgio. Se ao seu redor está uma guerra sem fim, se na sua vida você está passando por uma adversidade, por uma angústia, por um problema, algo que tem te trazido medo, ansiedade, dúvida, incredulidade, hoje é o momento que você pode se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, o meu socorro vem de Ti, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio, é no Senhor que eu vou hoje descansar e confiar que a minha vida está nas Tuas mãos. Amém? Confia que é Ele que te guarda, que é Ele que te cobre, que é Ele que te coloca no esconderijo. Naquele texto que nós lemos, o profeta orou ao Senhor e ele falou: Senhor, cega os olhos dos meus inimigos, que eles fiquem cegos neste momento, que eles não vejam mais nada. E assim como Eliseu orou, o Senhor fez. E ele abriu a porta daquela casa em que ele estava e ele e seu moço saíram no meio daqueles homens e eles não viram quem ele era. E ele falou: olha, venham comigo, eu vou levar vocês aonde este homem está, essa pessoa que você está procurando. E ele conduziu todo aquele exército até Samaria, até um lugar de refúgio, até um lugar onde eles não conheciam, onde não tinha uma estratégia formada. E quando eles chegaram em Samaria, ele orou novamente e os olhos deles foram abertos e eles viram: meu Deus, como nós viemos parar aqui, né? E não entenderam mais nada, foram totalmente confundidos. E é dessa forma que o Senhor faz. Quando nós oramos, quando nós buscamos o nosso socorro no Senhor, quando nós clamamos pela intervenção de Deus nas nossas vidas, os nossos inimigos são confundidos. O nosso adversário, ele bate em retirada e nós podemos ver o livramento do nosso Deus sobre a nossa vida. Então hoje, a minha oração para a sua vida é que você possa ter também os seus olhos abertos, é que você possa elevar os seus olhos para o alto, da onde vem o seu socorro, para Deus, e confiar e orar e clamar a Ele por ajuda, por socorro, e pode ter certeza que o socorro virá, o resgate virá, a solução virá. Então você somente vai ter que olhar e contemplar o livramento do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa contemplar o exército celestial que está ao seu redor para te livrar e te guardar. Que você possa ver Jesus vindo ao seu socorro e te livrando, e te sustentando e te ajudando. Que você possa ver, como diz no Salmos 23, o banquete que o Senhor tem preparado para você na presença dos seus inimigos. Ah, como o Senhor é maravilhoso, né? Ele diz que Ele prepara um banquete na presença dos nossos inimigos. Tudo que você precisa já está preparado. E aquele que é o nosso inimigo, que não é carne nem sangue, mas é um exército espiritual, que é Satanás e seus demônios, que agem, que lutam sempre para tentar nos destruir, nos paralisar, nos tirar da presença de Deus, para roubar a nossa fé, para vir colocar medo, para vir colocar ansiedade, para vir colocar desconfiança. Este é o nosso inimigo. É nas regiões celestiais. É lá que eles estão e é lá que Deus prepara um banquete para nós desfrutarmos, para nós nos alimentarmos. E esse inimigo, ele vai ver esse banquete que está preparado para a sua vida. Em nome de Jesus, confia, creia que os seus olhos espirituais hoje sejam abertos e você possa ver o favor de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Confia no Senhor e você verá o seu socorro chegar. Creia. E eu quero fazer uma oração com você nesta manhã, neste momento,
para que os seus olhos sejam abertos também. Feche os seus olhos aí onde você está. Senhor meu Deus, Pai querido e amado, eu quero apresentar agora diante de Ti cada uma dessas mulheres que estão ouvindo. Senhor, não sei se tem algum homem também, mas eu quero apresentar cada vida agora diante do Senhor. E eu quero Te pedir, Deus, que os olhos de cada um possam ser abertos, para que elas possam enxergar, Senhor, o Teu exército, os Teus anjos, a qual o Senhor tem dado ordem para nos livrar e nos guardar, para nos proteger, para nos socorrer, Senhor, no momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de guerra, no momento, Senhor, que as situações têm se levantado contra as nossas vidas. E ainda que aos nossos olhos espirituais nós não podemos ver a solução, nós não podemos ver, Senhor, o livramento, que neste momento, Pai, assim como o profeta orou, pedindo ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi, eu oro a Ti, ó Deus, clamando para que os nossos olhos, para que os olhos de cada um possam ser abertos e nós possamos contemplar esse Teu exército, Senhor, que está acampado ao nosso redor. Em nome de Jesus, que neste momento de angústia, o Seu socorro bem presente, Ele possa vir e nos alcançar, Ele possa vir e nos socorrer, Ele possa vir e tirar todo esse peso, toda essa angústia, toda a tristeza, toda a dúvida, todo o medo, em nome de Jesus, e que cada um possa contemplar, Senhor, a Tua presença, possa contemplar a Tua proteção sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida. Glória a Deus. Confie que o Senhor é com você. Você não está sozinha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você fique em paz, que você fique aí na presença do Senhor, que você desfrute de um dia maravilhoso na presença dEle. Amém? E mais uma vez, quero lembrar você para curtir este vídeo, compartilhar, envia para uma amiga, envia para uma pessoa que está precisando, que você sabe que está numa situação que talvez esteja aí em dificuldades, que precisa desse socorro sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Amém? Compartilha então, curte aí esse vídeo, faz o seu comentário para a glória do Senhor. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe.